E aí, pessoal, beleza? Vamos falar sobre doenças ocupacionais na continuação dos assuntos que a gente começou a propor aí nessa disciplina. Bom, eu tinha proposto para vocês uma atividade aqui no canal 01, em que eu sugeri que você fizesse uma pesquisa, canal 02, desculpa, que você fizesse uma análise aí rápida sobre alguns distúrbios, né? Então, eu citei ali uma lesão meniscal, uma hernia de disco, tendinite, asma, silicose, asbestose, osteoporose, espondilite, fibromialgia e espondilolistese. E que na sequência você relacionasse de uma maneira objetiva para cada um desses distúrbios uma breve definição e as causas possíveis dessas doenças, como se fosse uma tabela, né? E aí, por fim, relacionar que relação teria com o trabalho, se essa doença pode ser causada ou piorada pelo trabalho, e o que o Tec Segurança tem a ver com essa história inteira. Tá? Vamos conversar melhor aqui sobre as doenças ocupacionais de fato. Para a gente falar sobre doenças ocupacionais, e essa expressão doenças ocupacionais não é uma boa expressão, ela não existe em norma, em leis, mas ela representa uma junção de terminologias. Então, quando a gente fala no sentido de uma doença ocupacional, eu quero referir que a causa dessa doença tem relação com a ocupação que o indivíduo desempenha. Então, a expressão doença ocupacional meio que funciona, embora não seja uma expressão correta do ponto de vista normativo. Tá? Onde é que a gente tem essa informação? Vamos falar sobre acidente do trabalho, porque a doença ela é um acidente. Então a gente precisa remontar aqui a definição de acidente do trabalho. Onde é que a gente encontra informações a respeito de acidente do trabalho? A gente tem dois conceitos de acidente do trabalho que funcionam na parte de SST, o conceito legal e o conceito prevencionista, o que eu imagino que você já deve ter visto em outro componente nesse curso. Do ponto de vista legal, de conceito legal de acidente do trabalho, a referência que a gente tem é a Lei Federal 8.213 de 91. Então a gente usa a lei que define, que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social como a lei de referência para falar de doenças que tenham relação com o trabalho. Essa daqui é a legislação. Tá? Vou colocar aqui o atualizado. Esse atualizado que eu vou mostrar, ele está no anexo desse canal. Está aqui a lei atualizada. Ela teve uma atualização em 2015 que é do nosso interesse. Tá? E aí, o que interessa para a gente, para falar de doenças, são os artigos 19 e 20, tá? 19º e 20º artigos. Então, eu estou aqui nesse PDF, vou dar um Ctrl F, vou escrever art.espaço 19, Enter, e ele vai pesquisar para mim aqui o artigo 19, que foi atualizado pela Lei Complementar de 2015. E o que a gente tem aqui nessa legislação quanto à definição de acidente do trabalho, então ele diz que acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos lá no inciso 7º do artigo 11º aqui dessa lei, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Então, essa última parte aí é importante, tá? Acidente do trabalho é aquele que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, que cause perda ou que cause redução de maneira permanente ou temporária da capacidade desse indivíduo para o trabalho. Aí a gente tem que a empresa é responsável pela adoção de medidas de segurança, que constitui uma contravenção penal deixar de cumprir as normas, e é dever da empresa prestar informações a respeito dos riscos. Beleza.
O que isso tem a ver com o nosso assunto? Aí se a gente passa para o artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Aí vem aqui, ó, doença profissional e doença do trabalho. Doença profissional, entendida aquela que é produzida desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a uma dada atividade, constante da relação do Ministério do Trabalho, e doença do trabalho, aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Não são considerados como doença do trabalho a doença degenerativa, a doença inerente a grupo etário e aquela que não produz incapacidade laborativa, assim como a doença endêmica adquirida ali em região específica que está tendo um surto endêmico. Essas coisas aqui a gente vai ter que, depois de uma maneira mais pormenorizada, discutir, tá? Mas a ideia desse primeiro vídeo, desse primeiro contato, é que a gente possa desenrolar aquilo que se refere ao conceito de base e as perguntas que eu fiz no canal anterior. Então, o que significa as características dessa definição que está na legislação citada? O acidente do trabalho é uma situação que provoca lesão corporal ou perturbação funcional. Lesão corporal é uma alteração do estado de saúde do ponto de vista físico, então ele produz lesão, ele lesiona, ele causa perda de continuidade de tecido, ele causa impacto direto em algum tipo de órgão ou tecido. O que seria perturbação funcional? Ele altera a função, então ele diminui capacidades funcionais. Veja bem, função, do ponto de vista humano, tem duas situações. A gente analisa a função do ponto de vista de atividades de vida diária e para o trabalho. Então, quando eu falo em função, eu me refiro à função daquele tecido ou órgão, de maneira que aquele segmento, aquele sistema, ele perde funcionalidade, ele funciona de maneira inadequada ou insuficiente. Por exemplo, eu tenho uma lesão no ombro e aí por isso eu não consigo levantar o braço. Isso é uma perturbação funcional. Eu tenho uma lesão num tecido específico que produz uma perturbação funcional. E aí a consequência dessa lesão ou perturbação, ela precisa provocar morte ou alteração da capacidade para o trabalho. Então vamos pular aqui alguns pontos só para a gente anotar. Capacidade funcional basicamente pode ser relacionada a atividades de vida diária que nós chamamos de AVDs e para o trabalho, que são as capacidades ocupacionais. A capacidade funcional, ela pode, na presença de um distúrbio, então, quando há um distúrbio, essa capacidade pode ser reduzida. Então, ocorre aqui uma redução da capacidade. Essa redução, ela pode ser quanto à resolução. Essa perda de capacidade, ela pode ser temporária ou permanente, definitiva. Uma perda de capacidade temporária é, por exemplo, eu quebro o braço, faço enfaixamento e não consigo usar o braço por um tempo. Então, eu tenho uma perda temporária.
Depois eu vou tirar o gesso, meu braço vai ficar bom e eu vou voltar a usar aquele braço. Na perda permanente seria mais ou menos uma amputação. Eu perco o braço. E aí eu não tenho mais como voltar à capacidade funcional inicial. Então aí seria uma perda permanente. E essa redução pode se relacionar ao índice de capacidade. Então, eu posso ter uma perda de capacidade parcial ou total. O que significa? Exemplo. Eu trabalho sei lá, eu tenho uma perda de capacidade funcional parcial é quando eu tenho uma perda, mas ela não interrompe completamente a minha capacidade para fazer alguma coisa. Na interrupção total, a gente tem ali uma perda de capacidade total, tenho 100% de incapacidade. Então, por exemplo, eu seria, no caso da amputação da mão, 100% incapaz de utilizar qualquer comando manual daquele lado. Mas, suponha, por exemplo, assim, que eu tenha na mão a amputação do último dedo. Eu tenho uma perda de capacidade. Essa perda de capacidade não é total, porque a mão eu continuo conseguindo usar. E continuo usando bem, porque esse último dedo não faz muita diferença do ponto de vista funcional da mão. Então eu tenho lá uma perda de capacidade X, tá? Se essa perda fosse, por exemplo, a amputação fosse do polegar, a minha perda de capacidade seria maior, porque o polegar tem muito mais função em pega do que os demais dedos. Então a minha perda, embora parcial, seria maior agora. Então a gente coloca em porcentagem de capacidade ou de perda de capacidade. Total seria, por exemplo, na amputação da mão, eu não teria capacidade funcional para usar a mão numa determinada tarefa ou um gesto específico que envolva aquele lado específico e tal. Então, o distúrbio ocasionado em razão do trabalho, ele produz uma perda de capacidade funcional, que pode ser de maneira temporária ou de maneira permanente, e que pode ter uma perda parcial ou total. E o que seria a capacidade para o trabalho? É a capacidade de executar o seu trabalho, capacidade de se organizar mecânica e mentalmente para cumprir as exigências das suas tarefas. Então, para ser considerado um acidente do trabalho, eu preciso ter redução dessa capacidade. Aqui, citação dos artigos que eu falei. E o conceito prevencionista que a gente usa de acidente do trabalho é que é um evento não programado, inesperado ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo útil e ou lesões dos trabalhadores e ou danos materiais. Então, do ponto de vista prevencionista, eu me preocupo também com materiais, equipamentos, infraestrutura. E aí a gente está falando de danos. Então, eu me refiro que um acidente é quando ocorrem danos em um ou mais desses elementos, sendo danos humanos, danos materiais, danos produtivos e danos ambientais. Beleza? O que tudo isso tem a ver com o nosso assunto, que é saúde? As doenças são acidente do trabalho. Então, no artigo lá que eu mostrei, está dizendo, considera-se acidente do trabalho as entidades mórbidas, doença profissional e doença do trabalho. Bom, numa próxima situação aqui, a gente vai falar de melhor e mais aprofundado sobre a questão das doenças e documentos específicos. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse primeiro momento é o seguinte. Quando a gente fala que o indivíduo tem uma doença ocupacional, eu vou chamar de ocupacional, tá? Não vou escrever nem doença profissional e nem doença do trabalho agora, conforme a lei diz. Pense na palavra doença como distúrbio, como alteração, como uma palavra mais leve do que doença, tá? Alteração, distúrbio, qualquer coisa nesse sentido. Quando o indivíduo tem uma situação como essa, a gente tem algumas possibilidades. Possibilidade número 1. O trabalho é causa
direta. O que isso aqui significa? Isso aqui é chamado de nexo de causa. Ou seja, o trabalhador não teria a doença se ele não trabalhasse naquilo. Se não trabalhasse, vou colocar naquilo, tá? Naquela condição. Naquela condição. Significa que se ele fizesse outra coisa da vida, ele não teria doença. Por isso que o trabalho é causa direta. O trabalho causou a patologia. Então existem patologias relacionadas ao trabalho aqui, patologias ocupacionais, que foram causadas diretamente pelo trabalho. São situações em que o trabalho que o indivíduo executa causou nele a doença que ele apresenta. Só que existem outras situações aqui, tá? Às vezes, o trabalho, ele não causa diretamente uma doença, mas ele é contributivo. O que seria isso aqui? Um trabalho contributivo. Há situações em que existem condições. Vou mudar condições, vou colocar predisposição individual para certas doenças. Por exemplo, a gente está avaliando um trabalhador que ele tem um distúrbio de coluna. Só que daí você vai ver o trabalho dele e o trabalho dele é de escritório. Ele tem um problema de coluna, mas ele trabalha no escritório. Ele não pega peso, ele não faz esforço excessivo, não tem nada muito chamativo em termos de esforço. E ele tem uma lesão importante de coluna. Aí você vai investigar e você percebe que ele tem histórico familiar de problema de coluna. Ele tem o pai com problema de coluna, o tio com problema de coluna, o avô com problema de coluna. Poderia ser cardíaco também. O que isso quer dizer? Que esse indivíduo ele tem características de predisposição individual para aquele tipo de doença. Vamos pensar na coluna. Ele tem uma hérnia de disco, uma artrose facetária, uma redução de espaço entre as vértebras. E aí a gente vai ver no histórico, ele tem todo aquele histórico familiar e ele também tem outras coisas presentes na coluna, como artrose, osteófitos marginais, que são bico de papagaio. Ele tem degeneração discal, os discos intervertebrais dele estão desidratados, estão com espaço reduzido, espalhado pela coluna. Então ele tem diversos sinais de que ele é um indivíduo predisposto a disfunções de coluna. E isso me leva a pensar que, de repente, se ele trabalhasse em outra coisa, ele poderia ter dois do mesmo jeito. Então não importa se ele é auxiliar administrativo, se ele é frentista, se ele é técnico de laboratório, se ele é professor, não importa o que ele faz, ele teria essa doença fazendo outras coisas. Então, nesse caso, a gente considera que o trabalho contribuiu para que ele tivesse, mas não é uma causa direta. Tá? O trabalho não foi causa direta. E aqui um termo que surge é que isso é um tipo de concausa, dentro do estudo de nexo causal. E existe uma terceira condição em que o trabalho piora uma condição existente já, uma condição pré-existente. Vou colocar aqui, pré-existente. O que isso aqui representa? O trabalhador, ele já possuía uma disfunção. Ele já apresentava uma doença, um distúrbio, alguma coisa. Vamos imaginar que o trabalhador ele tem asma. Ele já tem o diagnóstico de asma há um certo tempo, desde a infância.
E aí faz tempo que ele não tem sintoma, que não toma remédio, não precisa de nada. Só que daí ele vai trabalhar num determinado setor que tem poeira. Isso aqui é mais um tipo de concausa. Significa que o trabalho não foi a causa direta da doença, uma vez que o trabalhador ele já tinha a doença, ele já possuía, ele já era portador de uma condição patológica. O trabalho apenas piorou aquela condição ou ele fez um fator remissivo. Então, aquela doença ela estava acomodada, guardada lá no fundo das condições de saúde do indivíduo, sem se manifestar, mas o trabalho incentivou uma condição que faz aquele distúrbio se manifestar novamente. Isso daqui é uma síntese da classificação de Schilling, da análise que a gente faz em termos periciais para determinar a relação de nexo de causa entre o trabalho e a doença. Então, o estudo de nexo causal é um estudo que envolve a análise da doença que a pessoa apresenta e do tipo de trabalho que essa pessoa executa. E, comparando as duas coisas, estabelece um nexo de causa, né? Que pode existir ou não. Tá? Então, pode não haver nexo causal entre o trabalho e a doença. Eu tive situações já, por exemplo, de trabalhador que tinha problema no ombro e na coluna compatível com quem faz esforço. Só que no trabalho não tinha nenhuma relação visível. E aí descobriu-se que o trabalhador ele construiu uma casa sozinho no fundo da casa dele. Então ele fazia o horário de jornada de trabalho no escritório, quando ele ia para casa ele passava a noite trabalhando de pedreiro. E aí ele desenvolveu doenças no ombro e na coluna, que não tem relação com o trabalho dele. São de causas externas, extra-trabalho. Tem situações em que o trabalhador apresenta uma determinada doença porque ele faz bico. E aí a outra atividade econômica que ele exerce de maneira irregular, de maneira ilegal, é que pode causar doença nele. A gente tem essas condições, tá? E pode ser uma doença, por exemplo, que não tenha relação com o trabalho, pode ser uma doença senil. A gente teve uma situação recente aí de um indivíduo com 70 e poucos anos e o médico fala para ele que a audição dele que está ficando ruim porque ele trabalhou na fábrica o barulho da fábrica fez ele perder a audição. Daí eu perguntei, mas quanto tempo faz que está diminuindo a sua audição? Ah, faz uns 6 meses, menos de um ano. Falei, quantos anos você tem? 73. Quando foi que você trabalhou na fábrica? Ah, já faz mais de... Entrei numa fábrica faz uns 40 anos, trabalhei 10 anos na fábrica. Pô, se o cara há 40 anos foi trabalhando numa fábrica, trabalhando nessa fábrica por 10 e agora com 73 ele está perdendo a audição, então essa perda auditiva ela é senil, ela não tem relação com o trabalho que ele executou há 30 anos atrás. Né? Então a gente tem que analisar isso aqui. O objetivo desse vídeo era trazer a provocação para você começar a refletir se aquela doença que o indivíduo está apresentando tem ou não relação com o trabalho e que tipo de relação ela pode ter. Uma relação de causa direta ou uma relação de causas indiretas em que o trabalho apenas contribuiu para que ele desenvolvesse ou para que piorasse uma doença já pré-existente. A gente se vê nos próximos vídeos aí falando de novo sobre esse assunto.